Olá amigos, eu sou o Rogério Ferraz, estamos aqui na TV Santa Maria, através do Sindiágua, o Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento aqui do Estado do Rio Grande do Sul, para conversar com você, trazendo uma nova visão, uma nova metodologia de conversar com os amigos telespectadores, trazendo um pouco mais da visão do trabalhador sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje. E nós queremos já, inaugurando esse espaço do trabalhador aqui na TV Santa Maria, trazer um debate sobre um tema recorrente que está aí, que é a reforma da Previdência. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial para nós, que é o nosso advogado, o doutor Luiz Gustavo Capitani Silva, que faz parte do escritório da Copy Advogados, lá de Porto Alegre, um escritório que nos subsidia aí com o seu conhecimento para que os trabalhadores da Corsã e do saneamento do Estado do Rio Grande do Sul tenham um acompanhamento jurídico feito com capacidade e com fundamento por essa brilhante equipe de advogados que tem lá. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, obrigado, Rogério. Uma boa tarde aos nossos telespectadores, nossos amigos. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade. É uma satisfação poder cooperar nesse trabalho de difundir a informação nesse momento de tantas dúvidas que a gente vivencia. O escritório tem essa parceria já com o sindicato de longa data, são anos de luta, E um escritório tradicional na área trabalhista, área de direitos sociais, em que buscamos sempre que possível informar claramente a respeito desses direitos que estão sendo cada vez mais tolhidos. E nesse momento cabe esse debate de toda a categoria para buscar talvez uma resistência maior a esse momento. E nós estamos hoje, então, para conversar com os telespectadores sobre a reforma da Previdência. Nós tivemos aí na Constituição de 88, tão famosa Constituição de 88, onde ali foi dado sim umas prerrogativas e uns direitos aos trabalhadores de ter um sistema previdenciário e um sistema de seguridade social onde dizia que todo brasileiro teria direito à saúde, independentemente de ele estar trabalhando ou não, teria assistência aos necessitados que precisassem dessa assistência da Seguridade Social, isso teria, e também um rol muito grande de benefícios que, no seu conjunto, no seu bojo, causaria inveja a muitos países aí ditos hoje como desenvolvidos no mundo inteiro e que não tem um sistema de seguridade social, um sistema de previdência social como o Brasil tem. E é isso, eu acho, que está no bojo de toda essa mudança que está sendo proposta pelo governo, de que não contemplaria os trabalhadores do Brasil, mas sim interesses internacionais, interesses de grandes bancos, inclusive. Então, eu começaria perguntando para o Dr. Luiz Gustavo, qual é o impacto, doutor Luiz, que isso vai trazer, essa reforma, essa proposta de reforma vai trazer aos trabalhadores e o que ela traz no seu bojo, essas propostas do governo? Perfeito, Rogério. Como tu disseste bem, a Constituição Federal de 88, a chamada Constituição Cidadã, ela veio inaugurar como direito fundamental o direito à Seguridade Social. E nele integrado a saúde, a previdência e a assistência social. Então, por que a Seguridade Social no Brasil ela tem, digamos assim, benefícios diferenciados? Porque a nossa realidade é diferenciada. No momento em que nós buscamos uma proteção maior para um trabalhador rural, para um trabalhador que está exposto a atividades nocivas, em que buscamos uma idade reduzida para alguma peculiaridade deste trabalhador, não é porque é um mero benefício, é porque há uma necessidade, uma realidade social diferente de muitos outros países. Então, por exemplo, eu adoto nesse novo sistema que vem sendo apresentado como a solução para tudo, restringir o acesso aos benefícios. Porque no momento atual, em que eu tenho, por exemplo, garantias de uma aposentadoria diferenciada para o professor, sem a necessidade de uma idade mínima, em que eu tenho uma garantia de uma aposentadoria diferenciada para o trabalhador que está exposto com 25 anos trabalhando sobre exposição a agente nocivo, periculosidade, insalubridade, ou seja, um trabalhador que aos 50 anos muitas vezes já não tem mais condições de saúde para poder aproveitar a sua família, aproveitar o seu momento de lazer, eu vou exigir dessa pessoa que trabalhe mais. E que, de preferência, não se aposente de forma especial, mas que se aposente
de uma forma comum, na qual eu entendo que o mais importante é ter uma idade mínima. Porque se eu não tiver uma idade mínima, eu vou quebrar a Previdência. As pessoas estão se aposentando cada vez mais cedo. As pessoas, diferentemente de muitos países do mundo, eu tenho uma idade mínima e no Brasil as pessoas se aposentam mais jovens, o que não corresponde com a realidade. Porque se nós analisarmos estatisticamente, as aposentadorias não são com pouca idade. As aposentadorias, em muitas das vezes, são por idade aos 65 anos do homem e 60 anos da mulher. Por qual razão? Porque não tiveram o tempo necessário, talvez por falta de vínculo empregatício, talvez por uma informalidade. A falta do emprego pleno gera isso. Eu preciso necessariamente obter um benefício mais lá na frente, porque eu não consigo ter a contribuição necessária e obter um benefício antes. Então, a idade mínima, em que pese se apresente como sendo uma solução necessária, né, ela desconsidera a realidade nacional. Bom, além disso, eu tenho restrição ao valor dos benefícios. Eu reduzo ainda mais. Eu trabalho hoje com uma média, são dados oficiais da Previdência, em que a média das aposentadorias concedidas hoje no Brasil são de R$ 1.300. Essa é a média do valor da aposentadoria. Muito bem. Então, além da média ser de R$ 1.300, cerca de 70% dos benefícios pagos são no valor de um salário mínimo. Então, eu tenho a necessidade de reduzir ainda mais o valor do benefício? Essa é a questão. Bom, como é que eu reduzo? Eu adoto um novo método que a minha média, eu não excluo mais 20% dos menores salários, eu incluo todo o meu período de vida contributiva. Seria como se fosse dizer o seguinte, eu comecei o meu trabalho, obviamente, natural que eu vou ter uma renda menor. Eu vou me qualificando, eu vou me desenvolvendo ao longo da vida e eu consigo ter uma renda superior e a média do meu benefício tenderia a ficar melhor para o final. Não. Em 1999, eu mudo esse paradigma de ter uma média calculada pelos últimos 3 anos. Eu crio o paradigma da média considerando a minha vida inteira, mas eu excluía ainda 20% dos menores salários. Então eu conseguia contabilizar que o período inicial da minha carreira ia ser uma renda menor. Agora não. A nova regra prevê não mais essa limitação, então eu utilizo 100% do meu período, que já me reduz um pouco. Algumas simulações nos identificam que apenas essa modificação da regra, como se fosse possível um trabalhador ter uma renda constante, vamos supor, 3 salários mínimos desde o início da carreira até o final, apenas com isso ele já perde 6%. Só com isso ele já tem um prejuízo de 6%. Bom, só no cálculo, na modalidade do cálculo. Só na modalidade do cálculo. Bom, mas além disso, então eu mudo o método de cálculo. Então eu não tenho mais a minha aposentadoria integral porque eu cheguei na minha idade necessária. Hoje, se eu me aposentar com 35 anos de tempo de contribuição, independente da idade, eu vou ter um prejuízo pelo meu fator previdenciário em uma aposentadoria comum. Vou perder uns 30%, por aí. Bom, mas agora, independente de eu atingir a idade mínima, eu vou ter que ter um percentual de contribuição muito superior. Porque com 25 anos de contribuição, eu tenho direito a apenas 70% da minha média. E essa média que já é pior. Então, a partir de agora, eu terei que continuar contribuindo, mesmo alcançando este patamar, para conseguir elevar um pouquinho. Nos primeiros 5 anos, eleva-se 1,5% por ano a mais. Nos 5 anos subsequentes, 2% por ano a mais. E nos 5 anos adiante, 2,5%. Então, eu passo muito mais tempo contribuindo para ter um benefício, como eu já disse, que a média nacional é de cerca de R$ 1.300. A tendência natural é reduzir muito mais essa média dos benefícios. Mas, doutor Luiz, esses pequenos importantes fatores que o senhor falou já diminui, né, a renda que o trabalhador vai ter. Quais são os outros aspectos que o senhor daria como importantes assim neste momento agora de discussão, né, da reforma da Previdência, que o trabalhador tem que ficar atento? O que os deputados, o que os senadores estão querendo votar em Brasília, o que a idade para o trabalhador rural, a idade para a mulher, quais são as outras implicações que essas mudanças lá podem e trarão para o trabalhador, se caso aprovadas. Perfeito. Bom, como eu disse, então se estabelece hoje uma metodologia de ter uma idade mínima. Então, apesar do projeto substitutivo tentar minimizar o impacto negativo da igualdade na idade mínima, efetivamente continua havendo uma idade mínima e a desigualdade foi pouquíssima.
Por quê? Eu pego, por exemplo, a idade mínima que será para a aposentadoria comum do homem, eu vou ter 65 anos, muito bem. E a mulher, 62. Bom, então apenas uma diferença de 3 anos. Será que essa diferença de 3 anos resolve o déficit? Se é que há o déficit? Ou apenas é uma modificação que traz mais prejuízo? Bom, os professores também terão idade mínima. Os trabalhadores rurais permanecerão com a idade mínima. Os aposentados especiais, os trabalhadores em atividades nocivas, também terão a idade mínima a ser observada, pelo menos 55 anos de idade. Bom, em resumo, até os benefícios assistenciais. E aí é o grande detalhe, nós falamos e reiteramos, a reforma da Previdência. Só que nessa não é apenas a reforma da Previdência, essa é a reforma da Seguridade Social. Bom, tivemos há pouco a tramitação de emenda constitucional que limitou os gastos com saúde. Muito bem, então nós afetamos já um dos aspectos da Seguridade Social, que é a saúde. Então agora nós afetamos, em vez de apenas a Previdência, a assistência social. Atacamos os 3 pilares da Previdência ou da Seguridade Social, os quais dão ensejo àquela discussão do déficit que eu acredito que mais adiante a gente vai conversar. Outro aspecto que é muito relevante, né, é a questão da pensão. A pensão, que é um benefício que é fundamental, porque na verdade muitas famílias, né, acabam dependendo de um dos integrantes para o sustento. Bom, e é natural que eu consiga amealhar alguns tempos de contribuição me obtendo de repente uma aposentadoria por idade mais à frente. E no final da vida, aquela renda que se estabeleceu, ela vai garantir o sustento do dependente, dos dependentes daquele núcleo familiar. Muito bem. Bom, então estamos acostumados com um padrão de renda. Só que agora eu limito a possibilidade de acumular a pensão com a aposentadoria. Então eu começo a retirar paulatinamente esses direitos que já são consagrados de longa data. Então, se a minha aposentadoria somada à pensão ultrapassar 2 salários mínimos, bom, lamento, então vai ficar limitado. Eu tenho essa restrição, eu não poderei receber mais do que isso. E esse é o grande erro, acho que está acontecendo hoje, né? Da população, no fim, a gente acaba também se referindo a esse processo todo, a essa mudança lá no Congresso, a gente chama de reforma da Previdência. E isso está tirando do foco o nosso trabalhador, o nosso telespectador, no fim não consegue se dar conta de que a mudança é muito mais ampla do que isso. A mudança é muito mais do que mexer simplesmente na Previdência, porque tem isso que o Dr. Luiz Gustavo falou agora, da Seguridade Social. E isso pega todos os benefícios para aquela pessoa que é deficiente, para aquela pessoa que é portadora de necessidades, que é aquela pessoa que precisa, né, da assistência do governo, vai também ter os seus benefícios diminuídos ou suprimidos ou até quase que extintos, na verdade, com essas propostas que estão aí. E aí a gente vê cada vez mais surgindo, né, aquelas figuras que a gente já estava desacostumado de ver nas ruas, que são os pedintes, né? Mas isso certamente se aprofundará ainda mais com essa crise, com a atual crise e com as propostas que o governo Temer está propondo aí para a Previdência e para a Seguridade Social. Mas isso nós vamos discutir com o Dr. Luiz Gustavo agora no segundo bloco. Agora a gente vai para um pequeno intervalo e logo logo estaremos de volta. O Sindiágua lembra que a Corsan vem fazendo muitos investimentos aqui em Santa Maria. Obras que muitas vezes no usuário nem percebem, mas que trazem uma melhora significativa na nossa qualidade de vida. Em matéria de água tratada, a barragem de Itaara e a recente duplicação da estação de tratamento nos asseguram uma proteção contra estiagens prolongadas, bem como uma estrutura capaz de manter nosso abastecimento pelos próximos 30 anos. Em esgotamento sanitário, obras no bairro de Camobi e a possibilidade real de executar obras em mais 11 bairros da cidade nos colocarão em níveis de primeiro mundo no tema tratamento de esgoto. É o Sindiágua na defesa do patrimônio público. Olá amigos, estamos de volta nesse programa do Trabalhador aqui na TV Santa Maria com o Sindiágua, o Sindicato dos Trabalhadores da Corsan. Estamos conversando hoje sobre reforma da Previdência com o Dr. Luiz Gustavo Capitani Silva, que é do COP Advogados, nosso escritório
que subsidia o Sindiágua, com sede lá em Porto Alegre. E nós falamos no primeiro bloco sobre os impactos, né, ao trabalhador da reforma da Previdência. Antes de nós passarmos para esse suposto déficit, esse suposto rombo que o governo Temer tanto alardeia, que a Previdência tem um rombo bilionário, né, a cada ano, e que precisaria urgentemente dessa reforma. Eu gostaria de saber do Dr. Luiz da idade mínima, que a gente conversou no primeiro bloco, mas ficou uma dúvida se ela é fixa ou ela é flutuante. Como é que funciona essa idade mínima? Perfeito. Na verdade, um dos dispositivos, né, da emenda, do projeto da emenda, estabelece uma autorização para que o legislador fixe um mecanismo automático de elevação das idades. Então, hoje a gente pode estar discutindo aqui, mas a idade mínima de 60 anos, por exemplo, para os professores, olha, mas é um absurdo. Bom, mas pode piorar. Porque através desse mecanismo poderá passar para ser 61, 62, 63. Isso dificulta, isso para todos os casos naturalmente, mas dificulta inclusive a minha projeção da aposentadoria. Afinal de contas, hoje eu tenho uma mínima previsão de quando que eu vou me aposentar. Só que como eu permito essa elevação sistemática, que diga-se de passagem, se dá também para os benefícios assistenciais, o benefício de prestação continuada da assistência social, também será estabelecida progressão na idade para obtenção. Então, todo o sistema ele prevê um gradual afastamento dos direitos dos segurados. Quer dizer que o que parece ruim agora, já na proposta do governo, ela certamente vai piorar ainda, né? Exatamente. Mas tem um fator que a sociedade, no fim, acaba não discutindo, porque a gente vê na televisão, na mídia tradicional, que a reforma ela é necessária. Inclusive o governo gasta mais dinheiro público ainda, né, em propagandas na grande mídia para convencer o trabalhador de que essa reforma é bom para ele, mesmo que tenha tudo isso que o Dr. Luiz Gustavo está falando aqui contra o trabalhador. O governo ainda gasta mais dinheiro do trabalhador, dinheiro público, para convencer esse trabalhador de que a reforma é boa. E aí fica aquela guerra de informações. O governo diz que há sim um grande déficit, mas não diz aonde que estão os déficits e não mostra também as contas dessa caixa preta, né, que é as contas da Previdência. Pois bem, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, né, diz que a arrecadação para a Previdência Social nos últimos anos foi assim, para a Seguridade Social. Em 2011, houve um saldo positivo de 75.758.000. Chegando até 2015, para abreviarmos este gráfico aqui, com um superávit, na verdade, de arrecadação de 23.948.000. O que é esse superávit? É todos os gastos da Previdência, todos os gastos da Seguridade Social confrontados com aquilo que se arrecadou. Ou seja, ao longo desses últimos anos, sempre se arrecadou a mais do que se gastou com a Seguridade Social. Mas aí eu vou conversar com o Dr. Luiz agora sobre a desvinculação de receita da União. E esse é o grande pulo do gato que você, trabalhador, às vezes inadvertidamente deixa passar naquele noticiário do Jornal Nacional, que isso não se fala, só se fala que há o déficit, né? Pois nós estamos aqui para conversar mais abertamente sobre isso e mais de uma maneira que o trabalhador entenda, né? Doutor Luiz, vamos falar um pouco sobre essa desvinculação de receita e aonde que isso está realmente impactando, né, nas finanças, né, no dinheiro que a gente, trabalhador, paga no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e que deveria estar indo para a Seguridade Social, para a Previdência Social, e para onde que está indo esse dinheiro, então, se esse rombo, né, o motivo do tal rombo que o Temer fala que há hoje na Previdência. Perfeito, perfeito. A desvinculação de receitas da União, a DRU, popularmente conhecida, ela permite, né, ela é um mecanismo estabelecido por emenda constitucional que estabelece uma permissão do Poder Executivo de extrair do orçamento da Seguridade Social recursos justamente destinados para esta área supostamente deficitária, né? E aí gera um paradoxo, porque se questiona, como é que eu retiro de onde não tem? Se tem déficit, eu não posso retirar de onde não tem, né? E a questão de toda a construção do déficit ela é muito curiosa, porque, bom, temos autoridades, entidades de nível nacional que abalizadamente trazem os pontos no sentido de que não haveria déficit. E por que não haveria déficit? Bom, em primeiro lugar, né, nós temos que levar em consideração que a Constituição Federal ela dá uma obrigação.
Quando ela cria esse sistema protegido da Seguridade Social, ela estabelece uma obrigação de que a Previdência, agora vamos falar então de Previdência, né? Que a Previdência Social será custeada por toda a sociedade. Mas não é apenas uma obrigação, Rogério, tu vai pagar a tua aposentadoria se tu quiser te aposentar. Não é isso. Ela é uma obrigação por uma solidariedade social. E esta obrigação está lá prevista, que será custeada por todos, inclusive o Estado, estados, município, Distrito Federal, União em si, né? Que gera, através disso, uma receita, uma arrecadação, não apenas da tua contribuição, não apenas dos 8, 9, 11% do empregado, ou dos 20% do contribuinte individual, ou, por sua vez, do recolhimento sobre a folha de salário, mas de todas as contribuições sociais que irão custear os benefícios. E bom, e vai para onde tudo isso? Vai para um orçamento, que é o da Seguridade Social, que visa justamente sustentar o sistema da saúde, previdência e assistência social. Aí nós entramos num seguinte conceito. Bom, mas então, se o governo, né, diz que há um déficit, mas qual é a premissa de que se parte? Bom, naturalmente se parte de uma premissa de que eu tenho que sustentar o sistema pura e simplesmente daquelas contribuições, enfim, da folha de salários, né, em que eu pago o meu benefício. E este é o maior problema da lógica. Por quê? Primeiro lugar, não fosse a obrigação constitucional de todos pagarem, tudo bem, vamos passar adiante. Nós temos convenção internacional. Nós temos a Convenção 102 da OIT, que estabelece, dentre as obrigações, as garantias mínimas de previdência, que a imposição da cota de custeio da Seguridade para os benefícios do trabalhador, né, não pode exceder, no máximo poderia chegar a 50% do necessário para o sustento disso. Bom, daí nós termos uma razão lógica para exigir também do Estado que não olhe apenas esta contribuição do empregado e do empregador, mas também o custeio total, como a COFINS, PIS, contribuição sobre o lucro líquido, etc. Então eu preciso analisar esse conjunto. Tudo isso vai para o bolo da Tudo isso vai para esse bolo. Né? Exato. Né? Bom, mas e além disso? Então vamos pensar. Estamos falando muito em outros países do mundo, em que tem idades mínimas, em que há um sistema melhor de previdência. Bom, mas se nós analisarmos, e esses dados são divulgados pela Anfip e pelo Diese, um estudo muito interessante, que é a Previdência Reformar para Excluir desse ano, né? E traz o seguinte, por exemplo, a Dinamarca participa com 75,6% do custo da Seguridade, da Previdência. A Irlanda, 63,2%, a Suécia 51,9%, o Reino Unido 51,1%. Bom, então tá. Se eu partir do pressuposto de que o empregador e o empregado é que tem que custear com a contribuição sobre a folha de salários, então eu estou ignorando completamente esses pressupostos. Então, pague você a sua aposentadoria. Ou seja, faça a sua previdência por conta própria. Esse é o principal óbice, essa lógica do déficit. E engraçado que como a gente gosta tanto de falar de outros países, mas aquilo que é bom em outros países a gente também não interessa para nós, né? Mas para o pessoal entender um pouco mais sobre essa DRU, essa desvinculação de receitas da União, isso é uma PEC, né, que foi criada lá em 94 ainda, 1994, para que o governo pudesse meter a mão nesse dinheiro que deveria ser para essas aposentadorias e para esses benefícios sociais que a gente está aqui conversando hoje sobre isso. O governo pode meter a mão, então, ele pode pegar 20% disso e, antigamente, quando foi criado, era para justamente o governo também investir em outros setores que ele julgasse interessante na área econômica ou social. Pois no ano 2000, isso houve uma mudança muito, muito séria, e eu conversava sobre isso com o Dr. Luiz Gustavo a respeito dessa DRU. Quem era o presidente da Câmara no ano 2000? Michel Temer, né? E o que Michel Temer, como presidente da Câmara, aliado com Antônio Carlos Magalhães, que era o presidente do Senado no ano 2000, eles deram uma piorada naquilo que já era ruim. Se já podia o governo tirar dinheiro da Previdência para outros fins, agora eles disseram, então, no ano 2000, que aprovaram uma PEC que dizia que 20% de todo esse bolo que o Dr. Luiz Gustavo estava falando aqui, pudesse o governo pegar para qualquer fim.
Se ele quiser pagar despesa corrente, ele paga com esse dinheiro da nossa aposentadoria. Se ele quiser sustentar o Joesley Batista, ele sustenta com esse dinheiro. Se ele quiser sustentar o Odebrecht, ele sustenta com esse dinheiro, porque ele pode colocar em qualquer lugar o dinheiro da DRU. E agora, doutor Luiz Gustavo, estava vendo também que o Senado aprovou, né, no final do ano passado, em agosto do ano passado, de 20% para 30% da receita que o governo pode dispor do dinheiro da Previdência e da Seguridade Social. Então, doutor Luiz Gustavo, a gente vê que, na verdade, esse grande discurso do déficit é um discurso necessário para enganar o trabalhador, né? E esse movimento todo que está na rua hoje, o senhor vê, qual é a importância disso, o senhor vê desse movimento hoje que está na rua, justamente para denunciar essas questões que a gente está conversando aqui hoje. Exato. Não, é fundamental. O que acontece é que as pessoas têm que ter consciência do efeito disso, o efeito prático disso. Mesmo os aposentados, porque às vezes me questionam, tá, mas eu já estou aposentado, não vou ser afetado. Esse é um dos questionamentos. Isso não me interessa, eu já estou aposentado. Eu já estou aposentado, mas vai afetar. Se não vai afetar a ti, vai afetar teu dependente, porque vai afetar tua família, vai pegar a pensão. Isso vai mudar. Né? Então, e mesmo que eu não me importe, mesmo que não seja, eu seja atacado diretamente, olha, existe uma questão social aqui. Né? Como é que será que vai ficar o país, né, que depende muito da economia nesse sentido dos benefícios previdenciários? Pequenas cidades, por exemplo, pequenas cidades cuja economia é sustentada pelos benefícios previdenciários. Muito bem. Então, no momento em que eu restringo e reduzo, ainda que eu vá considerar apenas aquele patamar inicial que nós tratamos ali, perde-se 20% aqui no benefício, etc. Se a média já é 1.300, isso vai impactar no próprio consumo da sociedade. Como vai ficar essa economia? E nós temos, doutor Luiz Gustavo, infelizmente a gente está com o nosso tempo já estourando, e infelizmente porque o tema é bom e se a gente pudesse conversar, iria realmente aqui horas e horas conversando sobre isso, porque há uma necessidade do povo saber de outros tipos de informação e dizer para os telespectadores que isso que o doutor Luiz Gustavo vinha falando, da importância, né, dos benefícios sociais para principalmente para os pequenos municípios. Né? Eu estive em Santiago há pouco tempo e lá a presidente do Sindicato Rural dizia que só de aposentadoria, só de benefícios rurais, Santiago faz girar na sua economia em torno de 58 milhões por ano. Então nós estaríamos falando de diminuir também a arrecadação e também o dinheiro circulante nas economias dos municípios, e isso leva para um outro cenário. Nessas manifestações de rua, que hoje estão trabalhadores, que hoje estão sindicalistas, na verdade, você, cidadão, mas eu sou empresário, eu não vou estar lá protestando contra essas reformas porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho uma loja de material de construção. Todo mundo vai ser afetado porque isso vai diminuir enormemente o volume de dinheiro circulante nos pequenos e grandes municípios. Então, fica aqui a dica, fica o alerta. Eu quero agradecer ao Dr. Luiz Gustavo a disponibilidade de conversar aqui com a TV Santa Maria, nesse programa do Sindiagua, Sindicato dos Trabalhadores da Corsã, que quer sim trazer uma nova proposta, uma nova visão e um novo modelo de discussão sobre os temas atuais que estamos aí vivendo hoje no Brasil. E a reforma da Previdência é certamente um dos grandes temas da atualidade e que, se você, trabalhador, você telespectador, não tomar ciência disso, realmente eu acho que os efeitos disso no futuro para você, para a sua família, para os seus filhos e netos, será realmente muito forte e muito triste, né, para toda a classe trabalhadora do Brasil. Então, é isso. A gente espera que tenha colaborado com o seu entendimento e que traga aí uma nova visão para que você enxergue essa situação hoje do Brasil com realmente a gravidade que ela traz. Até o próximo evento, até a próxima oportunidade da gente conversar mais falando de trabalhador para trabalhador.